Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro de 2013. Estamos juntos há 460 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 19 e 20 do livro de Juízes. Estamos terminando a leitura do livro e chegando aqui num dos pontos mais baixos, mais difíceis, mais negros da história de Israel. Um pecado terrível, que vai colocar em destaque o ponto principal para o qual o livro de Juízes foi escrito. Destacar que Israel precisa de um rei que o leve em direção a Deus, um rei que seja obediente, e apontar o caminho, mostrar que esse rei deve vir da tribo de Judá, como era o caso de Davi, e não da tribo de Benjamim, como era o caso de Saul. Mostrar que esse rei deveria produzir uma liderança militar forte, que não foi oferecida devidamente no tempo dos juízes, mas também uma liderança religiosa forte, que também não foi oferecida pelos levitas. E o livro de Juízes, então, depois de mostrar o fracasso dos juízes que obtiveram sucessos parciais, mas nada duradouro, mostra agora o fracasso dos levitas que não lideraram Israel em direção a Deus. O episódio de Mica, aquele levita neto, aquele homem que contratou um levita neto de Moisés para trabalhar como seu sacerdote idólatra, já nos mostra aqui nos capítulos 18 e 19 que os levitas não conseguiram resolver o problema da pureza do culto em Israel. Agora, o episódio de um outro levita nos capítulos 19 e 20 e os seus desdobramentos no capítulo 21 vai nos mostrar que os levitas também não trouxeram um exemplo de conduta moral para o povo. E então, tudo isso vai servir aos propósitos que acabamos de mencionar. Temos aqui uma das páginas mais difíceis de leitura do Antigo Testamento. Se lá em Sodoma e Gomorra os homens da cidade queriam violar os anjos que tinham ido visitar Ló, mas não foram bem-sucedidos, aqui a história mostra que esse tipo de pecado tentado em Sodoma e Gomorra foi consumado em Gibeá, território do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Que tragédia! E aqui então o que lemos? Lemos a história de um homem levita que tinha uma concubina, que era de Belém. Ele estava peregrinando, porque provavelmente, dissemos a você ontem, provavelmente as questões de ajuda, de apoio aos levitas não estavam sendo devidamente consideradas. E então ele tem uma concubina que se aborrece dele e o deixa, diz o verso 2. Na verdade, essa mulher lhe foi infiel, é a tradução mais literal aqui. E ela volta para a casa do pai, mas o homem resolve ir buscar a sua concubina, vai até a casa do seu sogro, fala ao coração dela e eles fazem as pazes. E então o sogro é muito hospitaleiro e fica falando para ele, fica mais um pouquinho, come mais um pouquinho, fortaleça-se um pouco mais, daí você viaja e tudo mais. E o levita vai demorando bastante tempo na casa do sogro, até que chega um dia que ele percebe que se ele continuar assim ele não vai sair de lá nunca. E ele sai, mas ele sai meio tarde já naquele dia. E aí então ficava aquela questão de onde parar para passar a noite no meio da viagem. O levita toma cuidado aqui, porque ele sabe que é perigoso parar em qualquer lugar. Diz o verso 12 que ele não queria parar em nenhuma cidade estranha, mas queria parar numa cidade que fosse dos filhos de Israel. E então ele acaba estacionando em Gibeá, mas, para surpresa dele, ninguém quer recebê-lo na sua casa. Essa regra de hospitalidade, de etiqueta tão comum naqueles dias, não é observada no meio do povo de Deus para com pessoas do povo de Deus. Que tristeza! Então ele fica sentado na praça da cidade, que era um lugar onde as pessoas ficavam para dizer, estou esperando alguém me convidar. E passa por ali um homem que não era da região de Gibeá, que era da região de Efraim, um senhor de idade, e o acolhe. E ele vai para a casa desse homem, e dentro da casa desse homem, e agora está aparentemente protegido, quando batem a porta da casa do efraimita os vagabundos, os encrenqueiros, os filhos de Belial daquela cidade. E eles querem abusar do hóspede. O efraimita toma uma atitude que não nos parece nada louvável, mas que tem alguma explicação à luz do contexto daqueles dias. Na cabeça deles, a principal obrigação era proteger o hóspede central, era proteger o levita. As mulheres tinham um papel secundário, menos importante na sociedade. O conceito das pessoas sobre o papel da mulher ainda não tinha sido trabalhado por séculos de informação bíblica, tanto judaica quanto cristã. E então parecia uma alternativa razoável entregar as mulheres, a própria filha, a concubina, para proteger o levita. E o homem efraimita chega a oferecer então sua filha virgem e a concubina do levita. Mas o ponto é que o próprio levita pega da sua concubina e a entrega para ser violada.
o texto da revista Almeida, Revista e Atualizada, a versão que nós usamos, não ajuda nisso. E nos dá a entender no verso 25 que foi o efraimita que entregou a concubina do levita. Não foi. Foi o próprio levita. Procure isso na versão Revista e Corrigida, na Nova Versão Internacional, e você vai ver que foi o próprio levita quem entregou a sua concubina. E aquela mulher teve uma noite horrorosa, pavorosa. Foi violentada a noite toda e veio a falecer. Isso não parece muito claro no verso 28 do capítulo 19, mas quando você vê o levita recontando a história lá no capítulo 20, versos 4 e 5, você vê que aquela mulher veio a morrer vítima da violência sexual que sofreu. Ele que já havia mostrado alguma indiferença ao entregar ele mesmo a própria concubina para salvar a sua pele, mostra aqui uma indiferença ainda maior. Ele sai de manhã, sem maiores preocupações com o estado dela, ele dorme uma noite tranquila, aparentemente aqui, não fica esperando parar o barulho do lado de fora da casa para ir socorrer a sua concubina, nada disso. Ele se levanta e fala para ela, vamos embora. Só que ela não responde, e é aí que ele percebe que ela havia morrido. Então ele fica indignado e pega o corpo da mulher e parte em pedaços e manda para as tribos de Israel para convocá-las para a guerra. Havia um costume naquela época de você pegar e fazer com um animal alguma coisa que você estaria invocando como maldição sobre os outros se não cumprissem o combinado. Você sabe disso porque a aliança de Deus com Abraão partia os animais no meio, e então você passava pelas metades para dizer, se eu não cumprir o que nós combinamos, que aconteça comigo o que está acontecendo com estes animais. Em casos semelhantes a esse de convocação para a guerra naqueles dias, era comum pegar um animal, partir em pedaços e mandar para os povos amigos dizendo, se vocês não vierem me socorrer na guerra, que aconteça com vocês o que aconteceu com esse animal. Foi o que Saul veio a fazer mais tarde. Mas essa era uma prática que não encontrava boa acolhida no meio do povo de Israel. E o fato deste levita ter feito isso aqui com o corpo da própria concubina torna-se uma atitude muito mal vista. E que quando Saul vem a repetir esse tipo de conduta, embora utilizando um boi mais à frente, isso não ajuda Saul nas associações que são provocadas aqui. Bom, certo ou errado a atitude funciona. E aí então ele consegue reunir as tribos de Israel que entendem o tamanho da calamidade e vão agora disciplinar os culpados. Chegam até a tribo de Benjamim e dizem, verso 13 do capítulo 20, dai-nos agora os homens que estão aí para que nós matemos esses homens e tiremos o mal de Israel. Não se tratava de vingança, não se tratava de nada, a não ser a ideia de purificar Israel. Estamos falando aqui de um tempo muito retraído, muito recuado na história de Israel. Pouco tempo depois dos dias de Moisés. E como sabemos disso? Porque o verso 27 nos diz que os israelitas consultaram a Deus mediante o trabalho de Finéias, que era sumo sacerdote. Finéias era filho de Eleazar, que era filho de Arão. Era o neto de Arão. Se no episódio anterior de Mica e do levita, que trabalhava para ele, o levita sacerdote era neto de Moisés, e isso nos indica então que as coisas aconteceram muito cedo, aqui neste outro episódio, o sacerdote é o neto de Arão, mostrando então que as coisas aconteceram também muito cedo. Note então, não estamos falando da ordem cronológica dos fatos. O livro de Juízes não está escrito em sequência cronológica, e sim em sequência temática. Vamos mostrar as coisas ficando cada vez piores, para dar a ideia de que precisamos de um líder para melhorar tudo. Precisamos de um rei que nos leve em direção a Deus. Então, neste segundo episódio, depois de termos visto a queda do culto, lá com Mica e o neto de Moisés, agora veremos aqui a queda da moralidade, com o levita, sua concubina, e o sumo sacerdote neto de Arão. As coisas acontecendo muito cedo, já mostrando que os levitas não iam fornecer a liderança religiosa que Israel precisava. Pois bem, a tribo de Benjamim não quer saber, não quer entregar os culpados, e se une em torno do pecado. Que coisa triste, mais uma lição que lembramos. Quando nós não estamos unidos pela verdade, mas por outros interesses, a gente acaba se desunindo. E então Benjamim vai se separar aqui dos seus irmãos porque prefere proteger homens vagabundos em vez de entregá-los em nome de uma lealdade que não é a lealdade a Deus, mas é a lealdade humana feita em torno de seus próprios interesses pecaminosos. O povo consulta a Deus. Quem é que deve subir para guerrear contra a tribo de Benjamim em primeiro lugar? Diz o verso 18. É Judá. Note que mais uma vez temos a ideia então de Saul e Davi em oposição. Saul é da tribo de Benjamim, que fez essa besteira, que se uniu em torno do pecado. Saul fez aquilo que o levita mandou fazer.
E aí então, e Davi? Davi é da tribo de Judá, da tribo que liderou o ataque contra a tribo de Benjamim, da tribo que recebeu a bênção do patriarca lá em Gênesis 49 como aquela que seria líder. E tudo isso então sendo colocado desta forma, deixaria o leitor de Juízes muito preparado para seguir a Davi e ao seu descendente, o Messias, como aqueles que haveriam de levar Israel ao lugar desejado por Deus. Num primeiro momento, Israel está em grande vantagem numérica e, embora consulte quem deve liderar a batalha, não toma maiores providências e sofre uma primeira derrota para Benjamim. Apesar de uma superioridade numérica tremenda, eles perdem a primeira batalha. E aí então eles choram. Diz o texto que eles derramam lágrimas perante o Senhor, diz o verso 23 do capítulo 20, e consultam o Senhor dizendo, vamos de novo lutar contra Benjamim, o nosso irmão? Mostrando então que eles estão compreendendo a dor desta guerra e que estão entendendo a necessidade de se aproximar de Deus. Deus responde, subam, mas não garante a vitória ainda. E eles sobem outra vez e perdem outra vez. E agora choram mais uma vez, só que jejuam, oferecem holocaustos, oferecem ofertas pacíficas e então consultam a Deus mediante Finéias, o neto de Arão, que era o sumo sacerdote. E aí então Deus responde, subam porque amanhã vocês vão ter a vitória. Mais uma lição bastante próxima daquilo que a gente viu no livro de Josué. Superioridade numérica não quer dizer nada se você não estiver sendo dirigido por Deus. É para confiar em Deus e é para fazer esse serviço em nome do Senhor. E aí então, depois de entenderem isso, depois de sacrificarem, de jejuarem, de chorarem diante de Deus, então os israelitas vão obter a vitória. Eles quase que dizimam a tribo de Benjamim. Fazem emboscadas e tudo mais, e a população masculina dos guerreiros de Benjamim se reduz a 600 homens que vão fugir. E aqui então, neste momento, estamos diante de uma situação muito crítica. Israel vai ficar com uma tribo a menos? Um dos filhos de Jacó vai se perder para todo sempre? Como será isso? A misericórdia de Deus vai ser executada, o juízo de Deus vai ser executado de tal forma que não vai sobrar espaço algum para a misericórdia neste momento? E então, o expediente que será tomado aqui, dentro da providência divina, para não aniquilar a tribo de Benjamim, já num período tão cedo da história de Israel, o expediente vai ser narrado no capítulo 21, que nós vamos ler amanhã, se Deus nos permitir. Por ora, resta-nos olhar mais uma vez para a nossa necessidade de Cristo. Resta-nos considerar mais uma vez o quanto podemos cair em pecado quando fizermos as coisas sem seguir ao nosso Supremo Rei, fazendo o que nós achamos mais certo. Resta-nos olhar para o perigo de estarmos unidos em torno de interesses que não sejam a verdade de Deus. O quanto podemos nos colocar ao lado das pessoas erradas quando não nos colocamos ao lado do Senhor. Resta-nos olhar aqui então, meus irmãos, para Jesus. Este livro não menciona nada que nos ligue diretamente como um sacrifício, como algo, uma promessa, uma profecia, nada disso. Mas quando a gente lê este livro, nós ficamos clamando por um líder que nos leve em triunfo, mediante a obediência, à vontade perfeita do Pai para a nossa vida. Vamos nos lembrar disso e vamos mais uma vez humilhar no nosso coração e suplicar a Deus que tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Ajuda-nos a Te seguir, a voltar os nossos olhos para o Senhor. Une-nos em Tua verdade. Abençoa-nos, concedendo-nos graça para obedecermos ao Senhor. Leva o nosso coração e o nosso pensamento cativos ao Senhor Jesus Cristo. E, ó Deus, dá-nos esse entendimento, de tal forma que jamais abandonemos o nosso Mestre e com Ele caminhemos seguros em direção à vitória final. Nós oramos agradecidos em nome dEle. Amém. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.